Oi pessoal, aqui é a Prof. Paloma e hoje nós vamos ver tipos de sujeito. No total, eles são 5 tipos de sujeito, mas hoje, nesta aula, nós vamos ver 3. Os 3 mais fáceis, tá? Vamos começar tranquilinhos. Então, gente, o primeiro tipo de sujeito que nós vamos ver vai ser o sujeito simples. Vou colocar o nome deles aqui, tá? Dos 3 que nós vamos ver hoje. Sujeito simples, nós veremos na aula também de hoje o sujeito composto. Aqui, sujeito composto. E também veremos o sujeito, que tem um nomezinho meio feio, mas logo vocês se acostumam com o nome dele, que é o sujeito desinencial. Vamos ver aqui, tá? O sujeito desinencial, antigamente, na época que eu era aluna, ele era chamado de oculto, pode ser quem conheça ele com esse nome, e também pode ter quem conheça ele, também pode ser chamado de sujeito implícito. Já vamos ver por que desse monte de nome. Então tá, gente, vamos começar com as definições, tá? Sujeito simples é o sujeito que tem apenas um núcleo. Como assim, prof? Vamos para o exemplo lá do nosso material. A menina bonita. A menina bonita corria pelo parque. Corria pelo parque. Gente, primeira coisa, lembram na aula passada, nós encontramos o verbo. O verbo aqui nessa frase é corria, né? Corria é o verbo, nosso verbo correr. E a gente pergunta o que para o verbo? Lembram? Quem corria. Aí nós vamos encontrar o sujeito. Quem corria? A menina bonita. E esse é o nosso sujeito. O restante vai ser, incluindo o verbo, vai ser o predicado. Vamos colocar aqui, então, sujeito. Ah, Sora, então tá aí, ó. Achamos o sujeito, achamos o predicado. Beleza, mas não é só isso. Agora nós estamos vendo os tipos de sujeito. Então, não adianta me dizer só que a menina bonita é sujeito. Eu quero saber qual sujeito é. Aqui vocês já sabem que é o simples, porque eu tô dando a resposta para vocês, né? Mas vamos entender por quê? A menina bonita. Gente, qual é a palavra principal nesse sujeito? Qual é o termo, o elemento principal nesse sujeito? Sobre quem eu estou falando? Sobre a? Não, né? Sobre bonita? Não. Bonita é uma característica da menina. Eu estou falando sobre a menina. Menina é a palavra principal desse sujeito. Deixa eu botar de outra cor aqui. É a palavra principal desse sujeito. Palavra principal a gente chama de núcleo. Núcleo. Núcleo desse sujeito. Quantos núcleos nós temos aqui? Apenas um. Estamos falando apenas da menina. A e bonita estão acompanhando a palavra menina, tá? O artigo e o adjetivo estão acompanhando esse substantivo. Então, nós achamos o sujeito, vimos que tem apenas um núcleo, por isso, este vai ser um sujeito simples. Vamos comparar com o próximo exemplo para ficar mais claro? Então, um outro exemplo vai ser a menina bonita, porque eu sou muito criativa, por exemplo. A menina bonita e seu pai corriam
pelo parque. Pelo parque. Beleza? Então, vamos fazer aquele passo a passo de sempre. Sei que já tá ficando óbvio, mas não vamos atropelar as coisas. Cadê o verbo? Corriam. Novamente, o verbo correr, tá? Quem corriam? Lembra que a pergunta pode ficar sem pé nem cabeça, mas no final dá certo. Quem corriam? A menina bonita e o seu pai. Esse é o sujeito, tá? O que sobra é o predicado, incluindo o verbo. Achamos o sujeito, achamos o predicado. Agora a gente tem que classificar esse sujeito. Vamos ver qual tipo de sujeito é. Então, gente, aqui eu estou falando sobre menina e sobre o pai. Eu tenho dois elementos principais nesse sujeito. Eu estou falando sobre esses dois elementos, tá? Então, menina e pai vão ser os núcleos. Núcleo. Vão ser os núcleos desse sujeito. Quantos núcleos eu tenho aqui? 2. Então, se eu tenho 2 ou mais núcleos, eu vou ter um sujeito composto. Então, vamos colocar aqui na nossa definição, sujeito composto, 2 ou mais núcleos. 2 ou mais núcleos. O simples, um núcleo, o composto, 2 ou mais núcleos. Tá ficando rabiscado? Tá ficando rabiscado, mas tá dando para entender? Espero que sim, tá? Vamos agora para o sujeito desinicial, ou oculto, ou implícito. Vamos entender porque ele tem esse monte de nome, tá? Então, deixa eu falar para vocês. Desinicial, porque a gente vai descobrir ele pela desinência verbal. O que que é isso? É a terminação do verbo, tá? Oculto, porque ele não está escrito na frase, tá? Então, mas nós vamos conseguir descobrir ele, como eu disse, pela desinência, pela terminação do verbo. Implícito também, outra forma de dizer que ele não está escrito na frase, mas nós conseguimos identificar ele tranquilamente, tá? Então, ele está implícito, mas nós conseguimos descobrir qual é esse sujeito, quem é esse sujeito. Lembrando, isso aqui tudo não é o nome dele, tá? Um ou outro, por isso eu coloquei barras. Sujeito desinicial, ou sujeito oculto, ou sujeito implícito. Aqui na nossa aula vamos usar a palavra desinicial, tá bom? Vamos para o exemplo? Vamos ver. Dispensamos, ó, o que aconteceu aí com a galera na pandemia. Dispensamos os alunos das aulas. Vassoura, das aulas presenciais. Dispensamos os alunos das aulas presenciais, tá bom? Esta é a nossa frase. Galerinha, primeira coisa que a gente faz, encontramos o verbo. O verbo é dispensamos. É o nosso verbo. Perguntamos quem para o verbo. Quem dispensamos? Dispensamos quem? A resposta seria nós. Nós dispensamos. O nós está escrito aqui nessa frase? Não, não está escrito. Ele está oculto, está escondidinho, ele está implícito. Mas nós conseguimos perceber. Por quê? Por causa da terminação do verbo, da desinência verbal. Dispensamos, porque, por exemplo, pode ser eu dispensamos? Não, né? Não pode, não fecha. Pode ser ele dispensamos? Não. O único pronome que encaixa é nós. Nós dispensamos, por causa da terminação verbal, da desinência verbal. Então, vamos colocar o nós que não está escrito aqui, vamos colocar ele aqui entre parênteses, tá? Nós. Ele está na frase, só não está escrito. Vamos deixar ele escondidinho aqui. Tá, Sônia, nesse caso, o nós, que é o sujeito, tá aqui, implícito. E a frase vai ser o quê?
Toda a frase, então, vai ser o predicado. Toda a frase vai ser o predicado e o sujeito vai estar aqui, escondidinho, tá? Que vai ser o nós. E nós conseguimos descobrir ele pela terminação verbal, tá bom? Caso esse aqui não tenha ficado tão claro, vamos ver um último exemplo, bem simplesinho. Vamos colocar aqui. Fui na sua casa. Tá dando para ver? Tá, né? Fui na sua casa. Atenção! Qual é o verbo nesta frase? Fui, né? Quem fui? Eu que fui, né? Não vai ser ele fui, nós fui, eles fui. Não, eu fui. É o que encaixa com a conjugação do verbo. Então, aqui, o eu tá escondidinho, não tá escrito, ele está implícito na frase, tá? Fui na sua casa, eu fui na sua casa, tá? Então, eu tá aqui, sujeito desinicial, eu, e o que não é sujeito é predicado. Isso aí, gente. Esses são os 3 tipos de sujeito da aula de hoje, tá bom? Qualquer dúvida, chama a prof, entre em contato, faça perguntas, não fique com dúvidas. Até a próxima aula. Tchau, tchau!